Oi, gente, tudo bem? Mais uma aula de botânica. Agora a gente vai falar sobre o fruto. Na última aula, tá? Tem uma série de aulas de botânica aí que a gente já vem trabalhando. Já falamos de briófitas, de gimnospermas, pteridófitas, angiospermas, né? Que foi a última postada aqui no canal. E nessa última aula falei um pouquinho sobre as angiospermas e vimos sobre a reprodução das angiospermas e a sua estrutura reprodutora, que é a flor. Hoje a gente vai falar sobre o fruto, tá bom? Bom, primeiro vamos entender a diferença de fruto e fruta. Fruto, gente, é a estrutura produzida por plantas angiospermas, tá? Ele corresponde ao ovário ou um grupo de ovários que foram desenvolvidos pós-fecundação, tá? Então, os frutos, eles apresentam grande importância para essas plantas, pois eles vão proteger a semente, né, o embrião, e vão ajudar na dispersão, tá, para o desenvolvimento da futura planta. Então, exemplos de frutos, a gente tem aí o abacate, o pepino, a uva, laranja, abóbora, pimentão, kiwi, pêssego e outros. Já a fruta é uma expressão popular usada para identificar frutos que normalmente possuem sabor adocicado e que são comestíveis, certo? Então, exemplo, a gente tem a banana, a goiaba, abacaxi, a cerola, ameixa, aí isso é chamada de fruta. Mas no decorrer dessas aulas, vocês vão se surpreender aí que nem tudo que vocês acham que é fruta, tá? E o que vocês nem imaginam que seja um fruto, vai ser um fruto. Bom, função do fruto. Primeiro, proteção da semente que está em desenvolvimento, tá? Em alguns casos, ele também auxilia na dispersão. Afinal, a gente come uma frutinha aqui, né? Tira de um pé de manga, uma manga, e vai comer. Aí a gente joga o caroço, né? Ali, que é a semente, longe, em outro local, a gente já está ajudando aquela planta ela se dispersar melhor, a se desenvolver em outro ambiente. Então, o fruto auxilia na dispersão da semente. Promove a propagação e perpetuação dessa espécie nos mais diferentes ambientes. E os frutos atuam como envoltório protetor das sementes. Partes do fruto. O fruto ele é constituído por duas partes fundamentais, tá? Que é o fruto propriamente dito, também chamado de pericarpo, e a semente. Então, todas as partes, elas vão do fruto, elas derivam da flor. Então, aqui tem uma imagem, ó, pericarpo, tá? Que é o fruto propriamente dito, que a gente chama de epicarpo. Aí, o epicarpo, que é a casca, o endocarpo, a parte comestível, e a semente, certo? Mesocarpo, a parte comestível, e aqui o endocarpo, que é o que envolve a semente. Então, o epicarpo é a parte externa do fruto. É como se fosse o que a gente chama de casca, tá? Isso é o epicarpo, tá? Aqui na imagem. Já o mesocarpo, normalmente, ele é comestível, quando for um fruto carnoso, certo? E o endocarpo é o que fica aqui ao redorzinho da semente, certo? A cavidade que envolve a semente. É muito fininha para a gente conseguir identificar, tá? Para separar. Então, essas são as três partes principais do fruto: epicarpo, mesocarpo e endocarpo, tá? Classificação dos frutos. Então, a gente vai ver a partir de agora uma série de classificação dos frutos. Primeiro, com relação ao desenvolvimento do ovário, que ele é classificado em simples, agregado e múltiplo. Então, os frutos simples são originários de um só ovário e de uma única flor. A exemplo, a gente tem o tomate, a cereja, é um tipo de fruto simples, um único ovário e uma única flor. Esses frutos simples já podem ser também divididos em outros tipos, tá? De fruto simples tipo seco e fruto simples tipo carnoso, certo? Os frutos simples tipo seco são os que possuem pericarpo pobre em água. Então, eles são pobres em água. As substâncias nutritivas vão se concentrar
na semente. Então, frutos secos a gente ainda pode classificar também como frutos deiscentes e frutos indecentes. Então, a gente já viu que os frutos se classificam em simples, agregado e múltiplo. Desses simples, eles já se dividem em seco e carnoso, certo? Esses secos, eles já se subdividem em deiscentes e indecentes. Os deiscentes são os que o pericarpo se abre durante o amadurecimento. Exemplo, a castanha, ele está amadurecendo, ele começa a se abrir, certo? E o indecente, esse pericarpo normalmente não se abre, tá? Um exemplo é as sementezinhas que fica lá no girassol. Vou falar sobre cada um, tá? Começando com os frutos secos deiscentes. Esses frutos, quando maduros, eles abrem-se de modo a expor a semente. Então, quando ele tá madurinho, ele começa a esfarelar-se a casquinha dele, né? Que envolve e a semente é exposta. Então, a gente tem aí o folículo, que o fruto se abre de um lado quando é maduro. Exemplo, o xixá. Temos o fruto tipo legume, que ele se abre dos dois lados quando maduro, que é o caso do feijão, da ervilha, como tá aqui na imagem. Gente, legume não é aqueles legumes que a gente tá acostumado a chamar, né? Tipo cenoura, batata, essas coisas. Vou fazer uma sopa de legumes. Aí a gente coloca o que a gente chama de legumes, né? Tipo isso, batata, cenoura, certo? Chuchu, mas isso aí não seria o legume. O legume, na botânica, é um fruto seco, né? Um fruto simples, seco, de forma deiscentes, que é como a ervilha, o feijão, que se abre, tá? Dos dois lados. Ele vem só de um carpelo, como é o caso dessa imagem aqui. Outro tipo de fruto seco deiscente, a gente tem a síliqua, que é um fruto que abre também de dois lados, mas as sementes permanecem conectadas a uma porção central. Exemplo, o ipê, tá? Cápsula, fruto formado por um ovário com mais de um carpelo. Ele libera suas sementes de diversas formas, certo? Exemplo, a papoula, ele libera até por dispersão do vento. Os frutos secos indecentes, esses não se abrem com facilidade na maturidade, tá? Para liberar as sementes. Aí, exemplo, a gente tem o aquém equênio, que é um fruto que apresenta uma única semente, como um girassol. A sâmara, fruto alado também, que apresenta expansões que lembram uma asa, como a tipuana. A cipsela, um fruto típico e semelhante ao aquênio, como é o caso do dente de leão, né? Aquela florzinha, né? Que se dispersa facilmente com o vento. O cariópse, que é revestimento de semente, que fica firmemente conectado, tá? Ele fica grudadinho, exemplo do um grudadinho com o outro, como é o caso do milho. Cariópse, o exemplo mais comum é o milho. As nozes, frutos que se destacam do seu pericarpo duro, né, como a noz moscada. E o esquizocarpo, que é um fruto que se decompõe em mericarpo, tá? Maturidade, como a mamona. É um exemplo disso. Todos esses tipozinhos são tipos de frutos indecentes, tá? Frutos carnosos, esses é os que interessam a gente na questão da alimentação, né? Que a gente gosta mais, normalmente são mais adocicados e nutritivos. Então, frutos simples carnosos, eles possuem o pericarpo rico em água e substâncias nutritivas. Aí a gente tem dois tipos aí de carnosos, o tipo baga e o tipo drupa. O tipo baga são frutos com várias sementes, tá? Facilmente separados do fruto. Aí a gente vê aí a goiaba, o mamão e o melão, tem várias sementes. O fruto tipo drupa, ele tem uma semente envolvida por um endocarpo duro, certo? Também chamado de caroço. E o mesocarpo é bastante carnoso, né? Então a gente tem aí a azeitona, o abacate, que tem aquele caroço, né, que é bem grande, tá? No meio da fruta, e a ameixa. Então,
uma semente só, drupa, várias, baga, certo? Frutos agregados. São chamados agregados aqueles que se originam de uma flor que tem vários ovários separados. Também a gente pode chamar ele de fruto apocárpico. Aí, exemplo, a gente tem a magnólia e a framboesa aqui na imagem. Frutos múltiplos ou infrutescências. São frutos assim que se desenvolvem em inflorescências. Então, são vários ovários de flores que vão se unir para formar um único fruto, tá? Aí a gente tem aí o figo, o abacaxi e a amora de exemplo. E um fruto que a gente costuma muito a dizer que é fruta, tal, mas na verdade não é propriamente um fruto, a gente chama de pseudofruto. Então, algumas plantas, outras partes da flor, além do ovário, vai ser desenvolvido, tá? E essas partes, elas vão ser comestíveis, esses tecidos, como receptáculo floral, tá? Por exemplo. Então, essas partes, esses frutos que são desenvolvidos, as partes comestíveis, vêm não do ovário, mas de outras partes da flor, a gente chama de pseudofruto. Então, são pseudofrutos normalmente classificados em simples, agregados e múltiplos. Aí a gente tem aqui o exemplo do morango e do caju. O morango, gente, toda essa parte rosinha que vem no receptáculo da flor, né, a parte comestível, e cada pintinha dessa daí é que vai estar guardando a semente, que seria o fruto. Mesma coisa é o caju, o que a gente pode dizer que é a fruto do caju mesmo é a castanha, tá? Desses frutos, além dos pseudofrutos, a gente também conhece, outro exemplo seria a maçã, também é um pseudofruto, tá? E por fim, para a gente terminar nossa aula aqui de fruto, a gente tem os frutos paternocárpicos. É um caso especial de fruto, tá? Que ocorre na natureza. São frutos em que o ovário, mesmo sem ser fecundado, ele se desenvolve, tá? E dá origem ao fruto, mas não houve fecundação. E por conta disso, não vai ter sementes. Então, é o caso desse tipo de laranja baiana, do limão Tahiti e da banana. A banana, ela não é um fruto que foi um ovário fecundado, então ela não tem semente. Aquelas pintinhas que a gente vê ali na banana, ela não é semente, tá? Ela faz parte da estrutura floral da flor, que deu origem à fruta, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido aí os tipos de fruto, a diferença dos tipos de fruto, o que é um pseudofruto, o que é um fruto paternocárpico, tá? Fruto seco, fruto carnoso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e a gente se vê em uma outra aula, tá? Dando continuidade aí às nossas aulas de botânica. Até mais, gente. Tchau, tchau.